Bom dia, boa tarde, boa noite. A pergunta deve ser: o que o Nery está fazendo aí falando de advogado, votação na OAB Jabaquara? Não fui preso. Mas já vem do futuro, né? A gente vai para o Uruguai, sabe como que é? A gente tem que ser amigo da galera aí, né? A gente tem que se esforçar. Érico de la Gata, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o ouvinte vai estar vendo esse vídeo, mas Érico de la Gata é candidato à oposição da OAB Jabaquara, isso? Conta um pouquinho sobre quem é Érico de la Gata. Boa tarde, muito prazer. E deixo aqui um grande abraço, principalmente a todos os colegas da OAB Jabaquara e a todos os advogados, advogadas do estado de São Paulo e de todo o país. Bom, sou advogado há aproximadamente 18 anos, mais um tempo como estagiário, trabalho há cerca de 20 anos na área jurídica e já fui presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Jabaquara por 4 anos, já fui instrutor do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da OAB de São Paulo também por outros 4 anos e sou examinador há 10 anos, ou seja, todo esse período prestando esses serviços voluntários aos nobres colegas. Legal, já que você já tocou no prerrogativa aí, a gente ouviu, né, essa palavra na CPI, a gente ouviu gente, inclusive alguns figurões aí, mandando o advogado calar a boca, saia daqui, não pode mais ficar aqui, eu não faço se você não for embora. Conta pra gente que prerrogativa, né? A gente é meio... a gente só ouvi falar também. O que quer dizer a prerrogativas, respeitar as prerrogativas do advogado? E o que você vai fazer se você for presidente da OAB Jabaquara? O que você vai fazer lá para melhorar isso? Bom, as prerrogativas, direitos e prerrogativas dos advogados, eles estão declinados na Lei 8.906 de 94, é uma lei federal, chama Estatuto da Advocacia, e lá estão preconizados, além de deveres e obrigações dos advogados, essa questão dos direitos e prerrogativas. É uma coisa muito importante para a gente poder trabalhar de forma digna, de forma respeitosa e até mesmo para trazer dignidade ao próprio cidadão, ao próprio cliente, porque advogado sem direito e sem prerrogativa, ele simplesmente não vai conseguir trabalhar. A gente sabe que a advocacia ela está num patamar de igualdade com a magistratura, com o Ministério Público. Inclusive está previsto até na Constituição Federal, no artigo 133, onde fala que o advogado é dispensável à administração da justiça, por conta dessa necessidade desse profissional, que já vem do contexto histórico antigo, já passou pela época da ditadura, onde as pessoas eram presas sem direito à defesa. Então, aos poucos, foi sendo esculpida essa história. Foi criada essa lei, que é o nosso estatuto. Tinha um estatuto anterior. A que está em vigor hoje é essa lei. E lá estão todos os direitos que os advogados têm. E, sem dúvida nenhuma, eles têm que ser respeitados por qualquer autoridade. Inclusive, às vezes as pessoas não sabem disso. Mas na lei está preconizada que não existe hierarquia nem subordinação entre os advogados, membros do Ministério Público, membros da magistratura, autoridades policiais, devendo todos tratar-se com urbanidade e reciprocidade e respeito. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. O advogado ele tem que trabalhar com respeito, aonde ele for, tá? Em qualquer lugar, no fórum, na delegacia, como também ele tem que receber o respeito de volta. Então, podemos dizer que as prerrogativas são os direitos do advogado para que ele possa exercer a função ali e fazer a defesa do cidadão, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, na parte criminal, que é uma parte que eu atuo bastante, um dos direitos e prerrogativas é você ter direito a conversar em sigilo com seu cliente, se ele estiver preso, por exemplo, seja num fórum, numa audiência, numa delegacia, você tem que conversar com ele em particular. Você imagina se essa prerrogativa é desrespeitada. Então, você precisa conversar com ele lá no seu dia a dia, trabalhando,
e você não consegue. Então, é uma coisa grave. E o desrespeito dessas prerrogativas acontecem muito, Érico? Você tem algum caso aí para contar para a gente? Conta aí, né? Porque vamos ver na prática aí o que é isso. Já passou alguma situação dessa? Então, acho que todo advogado já passou, principalmente os jovens. A pessoa se forma, sai da faculdade, não tem essa experiência lá dentro, precisa de um apoio, porém nem sempre consegue. Às vezes ele liga... Nós temos a comissão de prerrogativas, tanto na seccional de São Paulo, como nas subseções no estado de São Paulo. Eu costumo dizer que nós temos duas bandeiras principais na advocacia. Uma é a ética e a outra é a prerrogativa. A prerrogativa é para proteger os advogados e a ética é para punir os maus profissionais. Então, todo mundo um dia, tenho certeza que já passou, assim como já eu passei. Por exemplo, se você vai num cartório, no fórum, você vai pesquisar, procurar um processo para o seu cliente. Antigamente os processos eram físicos, de papel, hoje são digitais. Eu lembro, tinha as fichinhas, você procurava. Não, eram as fichinhas mesmo. O advogado falava o número do processo, você ia na fichinha, procurava lá, levantava a fichinha, ia num armário imenso e pegava o volume que estava esse número. Mas hoje ainda é processo antigo, o advogado vai lá e tira a foto, né? Então, nós temos os dois tipos. Ainda tem coisa física ainda, um pouco mais antiga, ainda tem sim. Tem a opção do advogado digitalizar os processos, tá? Inclusive a OAB cobra para isso. Tem uma outra instituição, que é a ASP, já não cobra. Uma coisa que a gente precisa fazer é também, dentro da ordem, não cobrar isso do advogado. É uma coisa que eu quero fazer também no Jabaquara. Enfim, então, voltando ao exemplo, você ia até um cartório, você ia procurar um processo e você não localizava. Você é um jovem advogado, não tem muita experiência. Aí o cartorário lá falar para você, olha, doutor, volta amanhã. Eu não localizei. Aí você... Imagina que você veio de outra comarca, você veio do interior, do litoral. Aí você veio para São Paulo, vê isso. E como é que você vai fazer agora? Como você vai explicar para o seu cliente que você não está localizando o seu processo? Às vezes você vai ter que dormir aqui. Como é que você... Às vezes você não tem verba para a sua estadia, para o seu transporte, para a sua alimentação. Como é que você vai fazer? Então, realmente é uma situação muito preocupante. Então, a comissão de prerrogativa serve para dar esse suporte ao advogado que está lá. Então, a sua função é chegar lá e pedir providência. Falar assim, olha, o doutor ele tem o direito, está assegurado em lei federal, então, por gentileza, vão conceder um tempo, mas a senhora, por gentileza, ou o senhor, localiza o processo para o colega. Então, para isso que serve a Comissão de Direitos e Prerrogativas, entre outras coisas. E um caso grave, assim, o que é um caso grave? Você já teve alguma passagem assim, de caso grave? Olha, eu tive dois casos emblemáticos na minha vida que nunca mais vou esquecer. O primeiro foi quando teve a greve do judiciário, em torno de 2010, 2011, 2012, quando eu era presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Jabaquara. E aí, em determinado dia, os advogados não conseguiram protocolar as petições, porque o fórum fechou as portas às 19 horas, e quem estava lá na fila, o diretor do fórum, decidiu que aquele dia ele não ia atender. Muitos colegas tinham vindo de longe, de outros fóruns, tem gente que veio da Lapa, gente que veio de Santana, gente que veio de Santo Amaro, porque o fórum do Jabaquara, ele era um dos poucos que estava fazendo um regime de plantão, recebendo as petições. Os demais estavam fechados, por causa da greve. Então, o fórum recebeu na segunda, na terça, na quarta, foi recebendo as petições. Aí um dia, o juiz acho que não aguentou mais ver aquela fila, sei lá se o tribunal se preocupou em pagar hora extra para os funcionários, não sei o que houve, a gente não tem como saber esses detalhes. Porém, o fato é que ele fechou as portas e muitos advogados com prazo, como é que eles iam fazer? Perdeu o prazo. Então, eles foram até a delegacia e fica ali a 3 quadras do fórum. Era a única alternativa, né? Porque como que eles iam provar que perdeu o prazo porque o fórum fechou, não quiseram atender eles? Exatamente. Muito importante. Aí foram fazer o BO. Eles foram tentar fazer um boletim de ocorrência. Só que a autoridade, na época, o delegado se negou a fazer a registrar o boletim de ocorrência. Ele deve ter falado assim, eu não vou pegar essa bucha. E o que ele ficou com medo? Ficou com medo. Porque envolve muita coisa, né? Você vai... Então, o delegado, às vezes, é um profissional também que não exerce da forma correta e falou assim, não vou mexer nisso aí, não. Mas a função dele é registrar o boletim de ocorrência. Sim, mas... E ele não quis, no final, que então, aconteceu? Porque, na realidade, como não tinha nenhum crime propriamente dito, então ele se negou fundamentando que aquele BO que a gente fala que é preservação de direitos, que aquilo é uma ficção jurídica, que aquilo não existe na lei e tal. Porém,
nada obsta É uma prerrogativa. de ele efetuar o registro, sobretudo Sim. uma coisa tão importante. Então, bateram lá na delegacia mais de 25 colegas, formularam pleito ao delegado, ele se negou a fazer de forma veemente. E aí me acionaram, perto do Jabaquara, já era umas 7h15, 7h30 da noite, me ligaram, pediram o meu auxílio, se eu podia ir até a delegacia para ajudar os colegas. Eu prontamente falei que sim, que claro que eu ia. Porém, num caso tão grande desse, eu cheguei até a ligar na época na seccional e pedir ajuda para alguém da comissão lá da central. Aí essa comissão te deu ajuda? Não. Ah. Não foi ninguém, Não. né? Olha, quem trabalha na prerrogativa, infelizmente, às vezes é um trabalho meio solitário, às vezes, porque a gente deveria ter um apoio firme e nem sempre esse apoio vem. Então, na época, eu liguei para a seccional, tem um telefone lá, não mandaram ninguém para me ajudar. Aí eu liguei na minha própria subseção, falei com o vice-presidente à época, ele deve se lembrar disso, e pedi ajuda para ele também, apenas comparecer comigo, para dar um apoio, respaldo, né? um Apoio respaldo, lá. uma pessoa para estar próxima com você, um outro advogado pleiteando isso, e ele também não foi. São 25 advogados e a ordem não Dentro de mandou uma ninguém. delegacia, e a ordem não mandou ninguém na central. E aí eu fui lá, falei, bom, vou ter que ver o que dá para ser feito. Conversei com o advogado e, finalmente, depois de muita conversa, a gente conseguiu êxito, Argumentou lá com o registramos o delegado. boletim de ocorrência, Preservação de direitos. preservação de direitos. E aí eles Foi puderam imprensa lá, utilizar... Foi a Folha de São Paulo na época, tiraram uma fotografia, e tem até no Google. Se você jogar meu nome lá no Google e você coloca lá Érico de la Gata, Folha de São Paulo, com certeza tem um artigo lá escrito, tem até uma fotografia minha conversando com os advogados lá, dentro daquele clima de tensão do pessoal, né? Mas o final, graças a Deus, deu tudo certo. Até hoje eu recebo e-mails de agradecimento daquele episódio. Então, foi uma coisa muito marcante. E um segundo episódio que também vai ficar marcado para o resto da minha vida foi esse ano ainda, onde um colega advogando no exercício de sua profissão, trabalhando, estava na delegacia e recebeu voz de prisão, como se ele tivesse, ele tivesse em associação criminosa com os clientes dele. Mas como Tomou assim? voz de prisão pro colega trabalhando dentro da delegacia. Mas ele foi levado para a delegacia junto com o pessoal que estava sendo acusado? Ou ele foi chamado depois? Então, ele foi assim, ele recebeu um chamado do cliente dele. O cliente já estava na delegacia. O cliente já estava na delegacia. Aí a mãe da cliente, era uma mulher, ligou para ele e falou, doutor, o senhor pode comparecer à delegacia? Minha filha está presa e tal. Ele disse, sim, sem dúvida. Né? Até aí normal. Levou uma procuração, um contrato que ele tinha, imprimiu, levou, enfim. Chegou lá, conversou, prestou o primeiro atendimento. E aí, isso acho que era umas 10, 11 horas da manhã. E ele ficou lá até a tarde. Eu só consigo ver um advogado preso junto assim se tiver no flagrante, né? Foi preso junto, né? Imagino isso, né? Ele foi fazer um atendimento. Pois é. Foi lá socorrer uma pessoa que estava presa, né? Preservar os direitos da pessoa. E como que o delegado deu voz de prisão para ele lá? É inacreditável, Renato. É inacreditável. Porque no Brasil nós só temos duas espécies de prisão. Ou a pessoa é presa em flagrante, ou é presa por uma ordem judicial. E, no caso, o delegado deu voz de prisão para ele em flagrante, como se ele tivesse em conluio com os clientes dele. Olha, uma coisa inacreditável. Eu não lembro de ter visto um outro caso desse nos 20 anos que eu trabalho. Ele nem jogou o artifício de desacato, alguma coisa assim? Nada? Pior. A associação criminosa é um crime grave. Nossa Senhora. E aí eu tomo voz de prisão. Nessa vez a OAB te ajudou. Olha, alguns advogados compareceram ao distrito, porém a OAB propriamente dita não foi. Mas o presidente aqui da subseção aqui que você vai concorrer... O presidente... Bom, no caso não foi na minha subseção de Jabaquara, foi em outra subseção. Mas o de lá Mas foi. eu acho que quem deveria ter ido lá seria o presidente da OAB, da seccional, da OAB Central, que é o nosso líder por... Sim. Nós colocamos ele lá para nos representar. E por uma questão de força maior, né? Não tô foram vindo... lá e ficaram até o fim. Saíram com o homem debaixo do braço, como é que foi? Então, aí ele foi, acho que de madrugada, ele foi encaminhado a outro distrito, nível superior. Caramba, ele foi transferido, então ele foi preso mesmo. Foi preso mesmo. com terno, com gravata, com a roupa, trabalhando, cansado, com a pasta dele debaixo do braço. Como diria a molecada, ele pegou o ônibus do bonde da cadeia, né? Foi. De delegacia, né? Foi para outro distrito, em desespero.
E lá ficou até, graças a Deus, no final das contas, nós conseguimos a liberdade dele, mas já era 6 horas da tarde. E eu falo para vocês, eu fiquei pessoalmente com ele lá, das 2 horas da tarde, dentro lá da cadeia com ele, até as 6 horas, o momento que ele foi libertado. E o presidente, quando a gente saiu, nem o presidente da OAB, nem o presidente de subseção, nem nenhum colega da prerrogativa da seccional estava lá presente. E qual foi sua condição lá? Olha, eu não trabalho mais na prerrogativa, mas eu fui na condição de colega mesmo, de fornecer um apoio a ele, solidariedade. Você foi fazer o que ele tinha ido fazer com o cliente, você foi fazer com ele, porque ele passou a ser um cliente. Você não recebeu nada, não, você foi na empatia. Foi na empatia. Que legal. Cara. Olha, a gente se coloca no lugar da pessoa, né? Sim. A gente tem família, a gente tem filhos, então você imagina amanhã você sendo preso, essa notícia saiu em vários veículos de comunicação, veículos jurídicos. Então você imagina a sua cara estampada no jornal amanhã, você está lá trabalhando dignamente, sacanagem, e você é preso. Eu acho que uma das coisas mais graves que existe é você retirar a liberdade da pessoa. Acho que primeiro a vida, em segundo lugar, como valor fundamental, a liberdade da pessoa. Então, é uma vergonha, é um constrangimento sem tamanho e a pessoa não estava cometendo nenhum tipo de ilícito. Então, eu não pude deixar de assistir aquilo e ficar... Tem gente que prefere perder a vida. Nada. Tão grave que é isso. Para finalizar esse ponto, a OAB entrou com algum repúdio, alguma nota ou processo em cima desse profissional que prendeu, desse delegado? Olha, eu não sei como é que tá os trâmites tem um processo que chama desagravo para esse tipo de casos, porém não tem muita eficácia na prática, a gente sabe disso. Não configura crime do delegado aí, Érico? Pois é. Não consegue. Em tese configura um crime de abuso de autoridade. Sim. Tá? Isso tem que ser apurado. E tem que ser cobrado, porque tem que ser cobrado. A pessoa foi humilhada, perdeu a liberdade. Eu acho que a OAB, em razão de ele estar trabalhando, é dever da OAB, deveria... Isso deveria vir de lá em Brasília, a central, a nível federal, ele fica em Brasília, ou essa OAB ou não? Não, o OAB de Brasília é o Conselho Federal. É, o federal. E em São Paulo é o Conselho Estadual, que é o seccional. Então, OAB São Paulo. Isso, na minha visão, era uma coisa pro nível federal mandar uma... O delegado também é advogado, né? O delegado pode ter sido um advogado. Na verdade, mas ele é bacharel, todos bacharéis. Né? Todos bacharéis em direito. Então... Justamente, a lei já vem por esse princípio, né? Não existe hierarquia, somos todos colegas, vamos dizer assim. Somos todos operadores do direito, falando. Já vem empatia zero do delegado, né? Pois é. Tem todo tipo de profissional, né? Nós temos... Como eu já estou amparado pelo meu advogado, esse cara é um folgado, mano. Ué, coisa fala com o doutor. Mas aí a OAB, o que poderia fazer? Processar o delegado, processar o Estado? Como que seria feito para garantir que isso não aconteça mais? Porque como que... Então, por isso que eu falei que a nível federal devia vir, no mínimo, uma nota de repúdio da OAB federal, lá de Simão, falando assim, como é que pode um profissional... no exercício da sua profissão, trabalhando, receber uma ordem de prisão. Mas uma nota só mostra ali o... Não, eu tô falando no mínimo, Renato. Deveria ser muito mais, é que no mínimo o cara... Mas aí é um caso muito grave, né? Porque se prendeu o advogado, quer dizer que a pessoa também que estava lá, o cliente já foi preso também, já não teve o direito preservado. Talvez aquela prisão já virou ilegal, porque o seu advogado dela foi preso. Virou um erro em cascata, né? Então, assim, isso vai além dos advogados. Isso aí é uma proteção para a sociedade civil. O advogado tem que ter direito de trabalhar. Porque se a sociedade vê que o advogado vai preso, quem dirá o cidadão comum. Nossa, então, muito complicado. E eu queria muito saber como que a OAB, né? O que a OAB fez, então, que deveria ter feito. Em tese, deveriam ser 3 caminhos a seguir. O primeiro, medida administrativa. O segundo, uma medida cível. E o terceiro, uma medida criminal. Ou os 3, né? Os três. São 3 caminhos. Né? Administrativa, para ele ser punido perante a corregedoria. Certo? Uma ação cível, como uma indenização por um dano moral. Eventualmente, até um dano material. E na esfera criminal, para apurar a conduta da autoridade, se foi realmente abuso de autoridade, o que aconteceu lá, tem que ser apurado. Obviamente com o direito à defesa, que todo mundo tem, isso tem que ser assegurado, porém, aí ele vai contratar a OAB deve fazer isso. Aí ele vai contratar um advogado. Pior que tem que advogado. Aí o juiz vai lá e precisa de advogado. Aí na audiência o juiz prende o advogado dele. Como que ele vai se sentir? Então. Boa pergunta, hein? Seria complicado, hein? É ou não é? Pois é. Érico, exercício ilegal da profissão...
E assim, por exemplo, num caso desse, já emendando aí, como é que eu posso denunciar? O que eu tenho que fazer num caso desse, o advogado? Onde ele pode pedir esse socorro? Como ele tem que fazer? Tem alguma forma rápida, ágil de fazer isso? Geralmente, a gente vê as coisas por telefone, um caminho. Não. Pelo site, alguma coisa. Não. Olha lá. Pode estar fora. Nós queremos fazer aqui um aplicativo. Aí sim, tá? coisa mais ágil. Nós estamos na era digital, século XXI e tem tal. os advogados bons e os maus, né? Em tudo, né? Tudo na vida acho que tem os dois lados, né? Todas as profissões. Olha, né? Na prerrogativa eu já defendi muito advogado realmente vítima. E também no Tribunal de Ética já julguei muitos casos também advogado que complicado. Com má intenção. Tem fé, de né? tudo. Em todas as áreas tem. E me fala uma coisa, como que hoje eu sou um advogado e presenciei ali, né? Ouvi colegas, eu sofri ali num tribunal ou numa defesa, eu vi que o pessoal está fazendo coisa errada. Como que eu denuncio isso para a OAB? Então, a gente está propondo a criação de um aplicativo. Legal. Eu acho que é necessário. O mundo está moderno, né? Sim. Tem que modernizar, né? E aí a gente quer instituir esse aplicativo da OAB do Jabaquara, e onde a pessoa, de forma simples, ela vai conseguir comunicar tanto uma captação indevida de clientela, quanto uma violação aos direitos e prerrogativas do advogado. De forma simples, ágil, ela tira uma fotografia do que está acontecendo, faz até uma filmagem que é captação, e pode encaminhar. Captação indevida de clientela? Captação indevida de clientela, ela ocorre principalmente de duas formas. Ou é pela mídia impressa, as correspondências que eles mandam em massa para as pessoas, ou hoje em dia pela via digital. Então a pessoa coloca lá uma propaganda, às vezes um despachante fazendo propaganda de trabalho de advogado, ou um próprio advogado mandando comunicações em massa. Hoje em dia não pode. Não, nunca pôde. O nosso código de ética ele é bem rigoroso nesse sentido, não pode. Você só pode enviar uma correspondência, uma propaganda, na realidade nem propaganda, né? A gente pode fazer uma publicidade. O nosso código de ética ele é bem restritivo. Você só pode enviar algum folheto, algum contrato, uma pessoa que você conheça. Tem que ser o seu cliente. Eu não posso pegar uma lista de diário oficial e ver lá se tem 1.000, 2.000 aposentados que tem um suposto benefício a receber uma correção de tantos % e eu vou lá, imprimo. A pessoa recebe lá na casa dele uma correspondência, então ela abre, tem lá um contrato padrão, tem lá uma procuração. Isso vem atrapalhando. Carimbo do advogado. Isso vem atrapalhando os advogados que estão no dia a dia aí na luta, é isso? Pois é, porque está tomando lugar de muitos outros colegas. Então você vai ter muitos advogados e advogadas perdendo espaço, perdendo trabalho, do qual muito precisam, por conta dessa conduta que é totalmente vedada. É uma forma meio predatória, né? O cara é meio desleal, né? Você tá com o seu escritório ali trabalhando certinho, aí você vê, cadê os clientes desse aqui? Num caso de aposentadoria... E outra, se tem um código de ética, é o seguinte, eu não posso ganhar dinheiro e não seguir a regra do jogo, e o camarada ali se vira, ganha bem e não segue a regra. Então, eu tiro a regra para todo mundo ou põe a regra para todo mundo. Acho que a regra do jogo tem que ser respeitada, né? E esse tem que ser muito combatido. E é imprescindível um canal online por causa da agilidade. Hoje em dia, eu brinco, todo mundo virou repórter, né? Você tem a notícia na sua cara, você pega o celular e você ali tá mostrando. E se você tem esse canal rápido, é muito mais fácil de chegar a essa reclamação, de chegar a essa denúncia e alguém tomar providência mais rápido. Imaginava que já teria isso aí já funcionando. Então, infelizmente não tem, mas a gente quer implantar isso. Então vocês vão colocar um aplicativo para a eleição agora, quinta-feira, dia 25/11, e nós vencendo, em janeiro nós já vamos providenciar esse aplicativo. Legal. Deixa eu te falar uma coisa, Érico. Eu sempre quis fazer essa pergunta para advogado e chegou a hora. Me diz aí, você, na sua opinião, por que aquele serviço lá da Defensoria Pública é tão ruim? O que você acha que acontece ali? O cara não tem estrutura, os caras não têm organização, ou é dinheiro que o Estado paga pouco para esses caras? O que acontece aqui com isso aí? Que é difícil mesmo, né? Eu escuto as pessoas falar de Defensoria Pública, todo mundo gela, né? Na prática, o que é isso aí e o que você pretende fazer para melhorar isso? Olha, a Defensoria Pública é como se fosse na área da saúde o SUS. Você precisa de um departamento público, você não tem condição de pagar um privado, então você se vale disso. Para esses requisitos, você ganha até X de salário, você vai na Defensoria Pública, você tem uma demanda
Isso é previsto na Constituição Federal, que todo mundo tem direito ao acesso à justiça, ao advogado. Então, quem não pagar, o Estado vai fornecer um para você. Então, aí entra o papel da Defensoria Pública. Todavia, nós sabemos que o volume de demandas de processos em São Paulo, até mesmo no país, mas estou falando de São Paulo especificamente, é elevadíssimo. É gigantesco, Seria né? impossível você, somente através dos integrantes da Defensoria Pública, que são via concursos concursados, via concurso público, darem conta disso tudo. Então, há muitos anos que tem um convênio, ele é uma parceria entre a Defensoria Pública e os advogados que querem se inscrever nesse convênio, onde você vai receber alguns processos e você vai receber uma remuneração por isso. Tá? Só que tem um problema grave nessa questão. Primeiro que você vai receber isso só quando terminar o processo, e a gente sabe que o processo pode durar 1, 2, 3, 4 anos. Esse é o primeiro problema. Você não recebe... Só quando termina o processo? Só quando termina. E poderia ser 1/3 no começo, 1/3 no meio e 1/3 no final. Certo. Como estipula a lei, estipula a tabela, nós temos uma tabela para isso. E como é no serviço privado, né? Porque senão quem vai querer atender lá, né? E pior, os honorários, eles são, eu diria, são maiores. 20% ou 30%, muito menores. 20% ou 30% do quê? Do valor mínimo da tabela da ordem. Ou seja, quem precisa desse serviço está lascado. Mas já não tem um mínimo? Pois é. Por que se existe uma tabela das pessoas que garantem a lei, né? Porque o advogado é uma pessoa que vai lá ajudar a garantir que a lei seja aplicada. Mas ele não consegue fazer isso para ele. Então tem uma tabela mínima, mas quando ele presta serviço para o Estado paga 20% a 30% da tabela para ele. Isso chama-se aviltamento dos honorários. É uma coisa complicada. Eu confesso que eu não entendi assim, né? Não consigo. Não dá para entender mesmo. Mas o que você acha? É difícil, né? Tem um valor mínimo, só que recebe o mínimo do mínimo do mínimo. Mas para um advogado, que é um cara que entende de lei, que ajuda a garantir a lei, né? E outra, todo advogado, ele gastou tempo, gastou dinheiro, gastou 5 anos para fazer uma faculdade. Então, livros caríssimos. Livros, então cursos. Deve ser aí, achar. Porque assim, a gente tem que entender onde é o problema, né? Tem que ocorrer um reajuste nessa tabela, senão os advogados que dependem desse convênio, eles vão passar fome. Se é que já não estão passando. Eu acho que teria que ser, no mínimo, igual à tabela que dá o norte para o advogado. É a mesma. Ou cria uma tabela específica ali. Mas, Renato, é a mesma. Não, é o mesmo serviço que o cara vai prestar, só que quem vai pagar é o Estado, não é isso? Isso. A mínima teria que ser a tabela do... Normal. Por exemplo, se a tabela coloca lá um valor de R$ 2.500 para você um processo, fazer uma petição, uma audiência, qualquer coisa. A defensoria talvez te pague R$ 400, R$ 500. Então, isso é bizarro, porque assim, se a tabela de 2.500 que ele está falando desse serviço já é uma tabela mínima, o Estado tem que pagar ela, que é a mínima. E não 10% dessa mínima. Aí parece bizarro. que é um trabalho só, né? O cara vai lá, preenche um papel e ganha R$400. E tem todo um acompanhamento, né? O processo tem começo, meio e fim, né? Às vezes as pessoas falam disso, mas não teve o cuidado de ler. Tem um contrato sobre isso, atualizado, da Defensoria Pública, do convênio, onde esse contrato ele impõe uma série de obrigações para o advogado. Porém, em contrapartida, é quase vazio. E o que você pretende fazer, Érico? Na prática, nós temos que brigar na OAB? Nós temos que brigar por um reajuste dessa tabela, melhores condições, inclusive a revisão desse contrato e entrar em contato com as autoridades. Então você vai levantar essa bandeira aí? Tem que levantar essa bandeira, isso é essencial, principalmente advogados que trabalham em comarcas pequenas, interior e litoral de São Paulo, são os que mais sofrem com isso. Porque em São Paulo ainda tem, vamos dizer assim, supostamente mais clientes para as pessoas. Mais oportunidade. Mais oportunidade. Você pega uma cidadezinha que tem 5.000 habitantes ali e ferrou. Eu conheço colegas de interior, conheço colegas do litoral, vários colegas que vivem, depende disso para viver. Não, e outra, isso é ruim porque, por exemplo, um advogado numa cidadezinha pequena dessa, o que o cara faz? Sai e vem para São Paulo. Ou desiste de advogar, o que é o pior. Ou desiste de advogar. Ô, Érico, hoje em dia a OAB tá um pouco ausente, né? O pessoal tem reclamado aí que a OAB não se posiciona, que a OAB não atua mais como já atuou pelo advogado e tudo.
Mas a gente sabe que tem advogados que têm grana, bem sucedido, mas a maioria dos advogados são aquele pessoal que está na luta, no dia a dia, começando, né? O pessoal só olha na televisão aí, na imprensa, o glamour do advogado, né? Não olha aqueles que estão correndo aí no dia a dia, pegando ônibus, pegando trem. E como que tá o cuidado com esse advogado? Essa parte aí de saúde, a OAB está ajudando, porque a OAB é uma entidade de classe, né? Então ela tem que servir também para essas coisas, né? Como que tá esse lado hoje aí para os advogados? Eles estão respaldados? Com relação a isso, eu te digo também com propriedade, desde a minha época que eu estagiei inclusive no Banespa, naquela época antiga, a gente pegava trem, pegava transporte público para todas as comarcas que você imagina, lugares longes, e naquele sofrimento, sabe? Colocando o pé no barro às vezes, para poder tirar uma copa de um processo, enfim, e chegava em casa tarde, ganhava pouco. Então a gente já passou por toda essa dificuldade na vida, e ainda hoje nós temos dificuldade. Nossa campanha no Jabaquara, inclusive, é uma campanha modesta, os colegas lá também estão, a maioria, em dificuldades, porque não está fácil para ninguém, sobretudo depois da pandemia. E, infelizmente, a OAB de São Paulo, como auxílio à pandemia, ela trouxe uma verba aí de R$100 para os advogados necessitados nessa condição. Como é? Repete que eu não entendi. Quanto? R$100 de auxílio para os necessitados. Mas se o governo deu para o pessoal que é desempregado R$600, como que a OAB deu R$100? É melhor não ser advogado, não, então. Eu vou um pouco mais longe. O Bolsa Família antigo lá era mais que isso, não era? É 200, sei lá. Ah, não bate essa história aí. Olha, complicado, hein? A OAB tem está no portal da transparência que eu vou falar aqui, tá? Ela tem uma receita aí anual de 250 milhões. A última receita está no site. Isso 250 milhões é federal? Não, estadual. São Paulo. E dessa verba tiveram gastos aí de 6 milhões de alimentação, 5 milhões com transporte, Eita. 2,5 milhões com publicidade. Ele mandou todo advogado na época da pandemia andar de Uber com essa verba aí. Então, a gente não entende, porque há um portal de transparência, porém, ele está muito genérico. Você vê lá, vamos dizer assim, a OAB de São Paulo gastou 4 milhões com transporte, mas assim, qual transporte? É gasolina? É veículo? É avião? É o helicóptero? Do que a gente está falando? Sobre o quê? Então, o portal da transparência não é transparente, assim como fala o nome, né? Não é detalhado, os dados não são detalhados. Tem que ser detalhado. E esse dinheiro, ele poderia ser aplicado, eu entendo, de melhor forma, de modo a propiciar segurança aos advogados, então, acolhimento aos advogados e suas famílias. Então, durante a pandemia, no estado de São Paulo, a OAB ajudou durante quanto tempo com R$100? Foi uma parcela, e salvo engano, teve mais uma, acho que de 150, depois de acho que 1 ou 2 meses. E no restante do país, o que houve? Pernambuco deu R$3.000, em 3 parcelas de 1.000, Caramba. E outros estados do Nordeste também. Pernambuco versus São Paulo, é uma briga boa, hein? E que couro, né? Davi Que Golias. deu Pernambuco. Davi e Golias. É? É complicado. Então, e daí você extrai outros prejuízos, porque se o advogado precisa também comprar um remédio, ou comprar um produto, ou um plano de saúde, qualquer coisa que ele precise da CAASP, nós temos a CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, e infelizmente os preços são maiores. Eu não posso dizer 100% dos produtos, porque são milhares, eu não teria nem como verificar isso de produto por produto, mas dezenas de pesquisas que eu fiz, todos os produtos da CAASP oferecidos pela OAB, que deveriam ser mais baratos, são mais caros. Então, o advogado ele precisa comprar um remédio, ele vai em outra drogaria. Na CAASP ele não vai comprar. Em plena pandemia. Então, fora isso, tem seguros, a gente recebe e-mails com oferta de seguro de carro, de seguro de casa, de todo tipo. Só que tudo é mais caro, assim como a Previdência também. A Previdência Social que trata dos futuros dos advogados. É uma coisa importantíssima isso daí. Isso eu ia que está deixado de lado. Eu ia perguntar para você, tinha uma caixa de previdência privada para o advogado, não tinha? Tinha? Que acabaram? Tinha o extinto IPESP. Tá? O IPESP era uma coisa maravilhosa, que principalmente os advogados mais antigos pegaram essa fase e mais ou menos na prática era assim, você contribuía lá com R$300, R$400, 250 por mês, sei lá. Mas se aposentava você com um valor legal. Com R$3.000, 3 salários, alguma coisa assim. Hoje, impossível.
O IPESP foi extinto de outras gestões e os advogados estão praticamente sem um norte, sem um futuro com benefício concreto. Então, isso é uma coisa extremamente lamentável. Isso acontece com um monte de fundo, né? Mas o dinheiro tá lá, né? Tá lá, não tá. Lá, né? Não tá, não. Mas devolveram, já foi. Devolveram? Não tem mais jeito. Não, já era. Ô, Érico, então falando de OAB, assim, de ajuda para advogado e tudo mais, o que a OAB pode fazer para melhorar o advogado na profissão, para apoiar esse cara no desenvolvimento? Então, a OAB faz esse questão trabalho intelectual, aí? não. A OAB faz o que hoje para o advogado? Porque o advogado tem que pagar lá, né? O conselho de classe, paga lá um valor. Quanto que paga por mês lá? Em torno de R$1.000 anuidade. Mas agora na pandemia aqui liberou, né? Não. Isentou os caras ou não? Pagou R$100? Não elevaram o valor, mas não diminuíram. Nem parcelaram, nem fizeram nada. E se o advogado não paga, ele pode ser protestado ainda. Mas você sabe se protestou E fica, alguém? inclusive, com ingresso proibido de entrar dentro da CASP. Porque tem uma catraca lá, você tem sua cédula de identidade, a qual tem um chip, e os dados ficam lá. Você fica proibido de ingressar se você quiser comprar um remédio supostamente, como eu disse aqui, mais barato dentro da CASP, você da não farmácia pode nem da trabalhar, CASP, né? você não consegue entrar. Nem trabalhar. Mas trabalhar você consegue com essas ressalvas, né? Com essa dificuldade toda. Pode fazer toda. uma audiência? Sim. Pode. Pode. Até então pode. Mas protestaram? Você sabe se alguém chegou a ser protestado porque não Protesta, pagou? advogado, inclusive os inadimplentes também não poderão votar na eleição. Mesmo agora na pandemia foi protestado? Mesmo agora na pandemia, eu acho uma coisa errada. Eu já acho que, assim, no meu entendimento, né? Eu acho que não poderia protestar, eu acho que deveria poder votar e ter todos, inclusive ingressar em qualquer prédio da ordem, da CASP, seja onde for. Ele deveria ter os direitos dele, porque se ele está deixando de pagar a anuidade, não é porque ele quer. É porque, com certeza, ele não está podendo. Isso que eu ia falar. Então, a gente tem que ter o bom senso, a compreensão de entender o que está passando com o colega ou com a colega. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Os caras não entenderam que houve uma pandemia, ajudaram lá com R$100 no mês, e no outro mês você falou que em torno de 150, talvez. Então, assim, ajudou o cara a comer e cobrou 1.000 da anuidade da OAB. Não houve um bom senso assim, de falar, pô, se nós estamos dando 100, R$150, como que nós vamos cobrar 1.000 desse cara? Eu acho que é uma falta de empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. E ainda protestou o cara. Quer dizer, então, o cara tá com aluguel atrasado, com alguma coisa, né? Ele vai lá e faz um empréstimo no banco para poder se manter mais um ano e parcela num longo prazo lá, e o cara vai lá e é protestado, ele não consegue fazer isso. Então, a OAB ainda prejudicou o cara nesse ponto. Renato, eu acho que qualquer líder da ordem, seja da seccional, de qualquer subseção, ele tem que ter esse entendimento. Às vezes a pessoa só sabe disso quando ela já teve dificuldades na vida. Às vezes, por exemplo, eu na minha faculdade precisei trabalhar, trabalhei de vendedor, trabalhei em um monte de loja. E shopping, eu trabalhava no shopping, não vou citar o nome das lojas aqui, mas muitos colegas também. Então, aí você tem outra visão. Aí você vai estagiar, você vai ganhar um pouquinho, sabe? Você vai para o trabalho de ônibus, você vai de bicicleta. Você acha que então, aí, às vezes, você pega uma pessoa que não tem sensibilidade, que não passou uma dificuldade na vida. Então, ela enxerga as coisas de outra forma. Então, ou está faltando um conselheiro para dar uma ideia certa para ela, ou a pessoa, mínimo de bom senso. Você acha que a OAB está distante do advogado? Olha, já está distante, acho que já faz tempo. Principalmente nessa... eu deixo aqui um alerta aos colegas. A gente tem que ressaltar que o advogado, os colegas, eu não gosto nem de falar advogado, eu gosto de dizer as vidas, né? Nós temos 5.000 vidas na OAB do Jabaquara, nós temos 400.000 vidas que dependem do seu órgão de classe. A profissão é um dos pilares da vida da pessoa. É o que traz a sobrevivência dela, o bem-estar, a honra dela, o prazer dela trabalhar. Então, o que acontece? Esses grandes focos que eu costumo falar, que é a questão da previdência, essa questão médica, sabe? Prerrogativa é legal, é importante, claro que é. Uma palestra é legal, claro que é. Agora você está falando dos estudos também. Então a gente tem essa questão médica, essa questão previdenciária. Aí o advogado ele quer fazer um curso, uma especialização, está custando, eu vi aqui semana passada, R$7.000. Pela OAB? Pela OAB, R$7.000 dentro da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. E é online? São 7 anos de anuidade da ordem.
Não bate essas Se não for coisas, online, não. é híbrida. Eu não tenho certeza, mas eu sei do valor. Mais de 7 mil reais. Não, mas se for híbrida, aí tá mais caro ainda. Então, Se for online, né? Eu acho que tem que ser oferecido isso para o advogado de forma gratuita, Sim. tá? Ou, no mínimo, um valor razoável, que ele consiga pagar. Principalmente nessa época agora que tá todo mundo vindo de uma Principalmente, falência, porque né? daí o jovem advogado se formou agora, ou o antigo quer fazer uma reciclagem, aprender uma área nova, compliance, várias áreas que você tem no direito, certo? E como é que ele vai fazer isso daí? Como é que ele vai pagar isso? Ele não consegue, às vezes, nem pagar a anuidade dele. Uma coisa, quando eu trabalhei lá no fórum, lá atrás, e eu lembro que tinha umas salinhas lá, era bem pequenininha, era menor que essa do estúdio aqui, com umas máquinas de escrever velha, que era o espaço do advogado quando ele precisava fazer uma petição urgente, alguma coisa assim, que ele tinha que fazer. Como é que tá esses espaços, esses outros? Uma mãe advogada tem uma audiência, tá com a criança ali novinha, 3, 4 meses, não tem como deixar. Como é que faz esse lado aí pro advogado? Nós temos também pais que são pais e mães, né? Nós Sim. temos mães que são mães e pais. Hoje em dia é até bonito de ver. Mas muitos colegas e colegas, às vezes, não tem realmente onde deixar o filho, não tem espaço, também não tem condições de pagar um profissional ou até mesmo mobilizar um familiar, uma pessoa de ganhando R$100 de ajuda da OAB, não dá para fazer nada disso. E às vezes vai fazer audiência com a criança no colo, a criança do lado. Então a gente propõe aí criar um espaço Kids aqui na subseção de Jabaquara, com um ambiente monitorado, com câmeras, também que você possa ver pelo aplicativo, que nós queremos criar esse aplicativo. Isso pode ser estendido para todas as outras, né? Um exemplo desse legal, né? Eu acho que deveria, né? As pessoas têm que pensar no bem-estar dos colegas e das jovens advogadas, de quem teve filho agora. É uma preocupação prática. Só quem está no fórum vê isso, né? Você vai fazer uma audiência, você vai no tribunal fazer uma sustentação oral ou qualquer repartição pública. Às vezes você vê uma colega advogada ou até um advogado colega com a criança ali e nem sempre ele queria estar ali daquela forma. Se ele tivesse um local para deixar, seria melhor para ele. São duas preocupações, né? A preocupação com o seu trabalho e com o seu filho ali. Aí você vai ter que acabar escolhendo um ou outro, não vai sair legal nenhum dos dois, tem uma coisa bacana que nós temos na OAB, já faz muito tempo, que é o convênio odontológico. Eu acho que é uma coisa que funciona bem. Funciona, eu utilizo na prática isso aí, é legal. Eu não estou aqui para criticar tudo, tem coisa que funciona bem. Porém, a gente... O que mais que funciona bem, Érico? O que você acha? Olha, na sua visão. Antigamente tinha a livraria, que hoje já é praticamente desnecessária. Hoje é tudo digital. Tudo digital. Essa questão do remédio que diz que nunca funcionou, é que ficou mais em voga hoje em dia, porque hoje em dia você consulta pela internet. Então, antigamente a pessoa não ia sair fazendo orçamento numa drogaria ou na outra. Hoje você vê que os remédios oferecidos pela CASP são mais caros, porque... Você dá um Google a informação é fácil. 30 segundos. Não, nos aplicativos Rappi, esse iFood, você procura remédio lá, ele te dá a busca e fala, o remédio que você está procurando tem nesses várias localidades com do menor ao maior preço. Uma outra coisa importante é essa questão de atendimento. Para o advogado que não tem seu escritório, que não tem um local adequado para fazer o atendimento, inclusive pela Defensoria Pública, que é um dos requisitos, a gente propõe um espaço adequado para ele poder atender as pessoas. Tipo um cowork. Tipo por aí. Onde tem as salas... Na verdade, a gente tem hoje, acho que 2 salas pequenininhas na OAB de Jabaquara, está lá no andar de cima, quem conhece. Conversei com os advogados, então a internet é lenta, o computador é antigo. Aí não dá, né? Parece que não tem um sofazinho para a pessoa sentar para receber, não tem um espaço básico, moderno, para a pessoa poder atender o cliente dela. Mas 250 milhões... É 250 milhões, você falou? De Isso verba? no estado de São Paulo, sim. 250 milhões não dá para fazer meia dúzia de salinha de cowork para receber os clientes na subseção. Não, poderia ter um convênio. Hoje você vai na região da Paulista, nas principais bairros assim, o que tem de empresa dessas de cowork são salinhas pequenas, já toda estruturada. Você tem, inclusive, até uma secretária, podia ter até um convênio, quem sabe? Dentro do fórum, quem trabalha, põe lá a barriga no balcão, que conhece a história, sabe que antigamente no Fórum Regional de Jabaquara, teve uma reforma lá, tem uns 5 anos que teve a reforma. A gente tinha um parlatório dentro da sala da OAB que ficava dentro do fórum.
E com a reforma, a nossa sala diminuiu de tamanho e nós perdemos esse parlatório. Aí as pessoas perguntam, não, mas por que um parlatório? Né? As pessoas pouco vão ao fórum hoje é tudo digital, o processo eletrônico, as pessoas trabalham de casa, mas tem muitos advogados que precisam sim. Então, é muito importante que a gente consiga, talvez, uma sala maior da ordem e reinstalar esse parlatório, eu coloco aí nas minhas propostas, porque vai ficar um segundo local para ele, inclusive, fazer uma audiência virtual. Às vezes o colega, ele não tem dinheiro, né? Às vezes nem para pagar a internet, a gente não sabe o que está acontecendo. Gente, é muito difícil. Não, o equipamento da pandemia influencia muita coisa. Ela abalou todo mundo. E algumas pessoas parecem que não enxergam isso, sabe? O colega, às vezes, precisa ter um local dentro da OAB, precisa ter toda uma estrutura, um aparato para ele poder trabalhar. Então, dentro do fórum também, não só na subseção. Era um benefício que a gente tinha e foi perdido. Tem uma coisa que o pessoal costuma até brincar comigo. Eu vivia reclamando porque retiraram as antigas máquinas de café que tinham dentro de todas as subseções de São Paulo. Então tinha máquina de café, de cappuccino, de chá, uma bolachinha, uma balinha para o advogado lá comer. E já chegaram até a me criticar muito a situação que eu falo. Né? Nós somos oposição. A situação que está lá. Já me criticou muito por isso. Falou, advogado não quer saber de bolachinha, advogado não quer saber disso, daquilo. Às vezes a gente sabe como é que é. Se você está, às vezes, trabalhando, às vezes não é nem por falta de dinheiro, às vezes é por falta de tempo. Você está fazendo uma petição urgente, outro dia eu mesmo precisei. Você está com fome, você precisa colocar alguma coisa no estômago. Até a própria medicina comprova isso. Tipo o amendoinzinho que a gente comeu aqui antes de falar, né? Só para dar aquele suporte. Exatamente, alguma coisa. Então tiraram até isso. A gente tinha esse benefício, não tem mais. Tem subseções em São Paulo, pelo menos a do Tatuapé eu me lembro. Lá tinha até suco de laranja, suco de morango, bolachinha, bolacha salgada, bolacha doce, café. O advogado ia lá trabalhar, fazia uma petição dele. Às vezes o colega fica a tarde toda lá trabalhando. Ele chega lá meio-dia e vai sair de lá às 7. Por quê? Porque ele já não tem o local, já está sem condições de contratar, mesmo se for um escritório compartilhado, o que for, ele não tem. Então ele depende do fórum. Parece que a pessoa está feliz em fazer isso, né? Mas é a única opção que ela tem, né? Mas os colegas hoje, eles estão sem brilho mais, estão insatisfeitos, perderam a fé, perderam a esperança na instituição. E a gente tem que trazer isso de volta para eles. Ô, Érico, falando inclusive da pandemia, de toda essa mudança que houve para o digital, e foi acelerada devido à pandemia também, foi muito mais rápido do que vai num prazo normal. E a gente sabe que tem muitos advogados, né? Além de tudo, tem muitos advogados mais velhos, né? O que a OAB está fazendo para ajudar esse pessoal a se atualizar e conseguirem continuar prestando um bom serviço? Falando de tecnologia, de celular, de computador, tem algum treinamento, tem algum auxílio, algum apoio, tem alguns estagiários lá que podem auxiliar os advogados mais velhos a fazerem essas audiências? Como que está isso? Então, é mais uma deficiência que nós temos aí, um problema grande para resolver. Certo. A gente precisa apoiar os colegas, seja o jovem, seja o antigo, o homem, a mulher, eu acho que todos somos iguais. Né? Todos somos iguais. Para mim, não tem branco, não tem preto, não tem nada. Somos todos advogados e merecemos o mesmo respeito. E essa é uma questão, é um problema que nós temos aí que enfrentar. Bom, Érico, para finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está ouvindo aí a gente, que de diferente o Érico e a equipe da oposição aí da Chapa 3 vai fazer de concreto aí para esse pessoal aí que está precisando. Bom, pessoal, nossas propostas estão no site, basta acionar aqui o QR Code, vocês terão acesso a todas elas. E nós vamos trabalhar arduamente para mudar as coisas que precisam ser melhoradas. É simples assim. Se você está contente com as coisas do jeito que elas estão há vários anos nas mãos das mesmas pessoas, então, por favor, fique à vontade, não precisa votar em mim e nem em nossa equipe. Agora, se você quer a mudança, tendo em vista todas essas considerações que nós colocamos, aí sim, venha conosco, inclusive traga o seu apoio e Chapa 3 na quinta-feira, OAB Jabaquara /Saúde.